prazer imenso estar aqui na Garaginha, no Espaço de Cultura, para falar um pouco da Mostra Voadora, né? Que foi esse encontro com 4 filmes. Voadora por causa do meu pseudônimo, que é Tata Aeroplano, né? Eu vejo muito filme, então tem muitos filmes que me impactaram. Aí eu pensei eu fiquei pensando durante muito tempo, demorei para escolher os filmes e não pensei num recorte específico. Eu fui pensando em filmes quando eu saí do cinema, eu estava um pouco mexido e transformado. E escolhi esses 4 filmes que acabaram me impactando quando eu fui assistir eles no cinema, né? Tem esse da Vardar, foi um filme que eu vi. É recente, né? Ele é recente, então foi um dos últimos filmes que eu vi ao cinema, logo depois da pandemia. Aí tem um filme acho que da Miranda July de 2005, que é Eu, Você e Todos Nós, né? E a Miranda, por exemplo, é um filme que me impactou muito, porque ela é da minha geração, né? E foi muito legal ver um cinema feito por uma pessoa talvez um pouco mais velha do que eu, talvez da minha idade, trazendo um tipo de experiência que a gente está vivendo agora, né? Acho que Miranda, ela traz muito, e a Vardar tem muito isso também, de criar uma metalinguagem dentro do cinema, de trazer elementos que vão sendo criados pela juventude. Você vai fazer, é um processo natural, né, de quem está sempre observando as coisas, está sempre atento, né? E a Miranda July, eu acho que ela traz isso não só para esse filme, quanto para os outros filmes que ela fez, de uma maneira muito legal. É uma pessoa que está sempre atenta, sempre de olho nessa coisa, nessas questões da nossa virtualidade, né? De você já ter uma existência dentro das redes sociais. E acho que quando ele fez o filme, ela fez o filme em 2005, a gente não estava ainda vivendo pré-Facebook. Ainda era tipo assim, uma pré-existência dentro da virtualidade, mas ela já estava super antenada nisso, né? Ela estava começando com os primeiros momentos onde a gente estava se manifestando ali em sala de bate-papo, coisas assim, de uma maneira ainda muito rudimentar, que depois se estabeleceu a partir dessas novas ferramentas de comunicação, que são as redes sociais que estão aí, que são algumas hoje que são as principais, né? O outro filme que foi o Holy Motors, que é do Léo Carras, ele tem uma visão assim também voltada, né? Tem 2 filmes europeus nessa mostra, né? Tanto da Vardar e do Carras. E são, de uma certa maneira ou de outra, são olhares assim um pouco questionadores. Eles olham para aquela Europa, que é um continente muito antigo, histórias muito, muito, muito antigas, e acho que o Holy Motors traz uma série de histórias entrelaçadas ali, né, dentro daquele roteiro estabelecido, que vão abordando um pouco de situações assim, que se você vai em cada historinha, né, que o filme exibe, você vê que existe uma crítica, é uma crítica que finaliza de uma maneira muito surreal, né, com uma série de limousines dentro de uma super garagem, né? Elas terminam se despedindo e dizendo amém. É um filme que eu acabei vendo várias vezes, e assistir aqui na Garaginha também foi uma nova experiência, porque o filme ele tem tantas camadas, né? Que a cada assistida você vai trazendo elementos novos, assim. O filme do Kleber Mendonça, que é um cineasta mais contemporâneo, e que eu acho que é um dos caras fundamentais desse cinema que a gente vive hoje brasileiro, né? Que acho que ele traz assim, um tipo de comunicação muito forte, trazendo também elementos de outros cinemas que foram feitos no Brasil, mas uma comunicação imediata com a gente, né? Acho que Som ao Redor foi o primeiro filme que eu vi dele, depois eu vi Aquários, depois tem o Bacurau, né? Que eu acho que já é uma comunicação super ampla, super atual, super política, né? E é um cineasta político e comunicativo. E essencial, né? Você ter esses olhares e essas vivências na tela o tempo inteiro. A gente tem uma geração nova de gente fazendo cinema muito legal,
interessantíssimo. E o Kleber é talvez desses que a gente pode pensar assim para apontar pra gente um caminho pra gente pensar um novo jeito de fazer cinema, né? E que é super questionador, trazendo questões assim, realmente questões atuais, questões antigas. Então ele tem essa capacidade. Então eu falei, eu selecionei esses quatro, duas diretoras e dois diretores, né, para mostra. Cinema também é retrato. Quando, sei lá, alguém faz um filme e finaliza, tipo esse filme que a gente viu da Vardar, nossa, ela bateu um retrato de toda a trajetória dela, né? Você vê que você começa a ir, fala, tem tanta coisa que ficou de fora, mas dá para entender que o cinema tem essa característica também de ser um retrato, né? Passa 2 horas, ou 1 hora e meia, ou um pouco mais, um pouco menos, para ter uma experiência que é tipo como escutar um disco. Acho que a arte ela promove uma exposição. Se a gente entra aqui no espaço aqui, né? Na garaginha, tipo o Davi lá da Rádio Flux, a primeira coisa que ele fez foi uma cena com a câmera que ele fez um traveling daqui, pegou o Boca passando o som e o Bruno passando o som antes da gente chegar. A arte tá aqui, ó. A arte tá exposta e aí a pessoa vem, ela tipo ela cria um fragmento, né? Ela tá tentando colocar onde eu cheguei, o que está acontecendo aqui, ó, que tem as obras aqui, lá em cima tem as obras. Então, isso também faz parte do cinema, faz parte da música, faz parte da fotografia, né? Porque a arte é o movimento constante que está dentro da gente, de quem produz na tua área. Depois né, da retomada, pós-pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, eu não tenho frequentado o cinema como eu frequentava antes. Mas até 2020 eu via em média assim 170, 200 filmes por ano no cinema, assim, tipo, eu via 3, 4 vezes por semana. A vida estava pautada na sala de cinema, né? Salas de cinema de rua, e sem escolher o filme. Então, tipo, ia para a região da Paulista, aí você tem alguns filmes, algumas salas de cinema ali, né? O Cine Sesc, o Itaú. Então eu chegava, né? Tipo, eu e a Malu, a gente chegava 3 horas da tarde, 10 para as 3, via que sala que tava passando o filme, entrava e assistia. E também é uma experiência interessante, você não sabe que experiência o filme vai te proporcionar, né? O Verdade viu no Belas Artes, a gente chegou lá numa segunda-feira, que segunda-feira era meia para todo mundo que tinha carteira de trabalho. Então você levava a carteira de trabalho e você pagava meia. Então a gente chegava toda segunda-feira para pegar os filmes lá. E a gente viu esse filme, vimos vários lá. E essa coisa de você estar sempre indo ao cinema, é a ida ao cinema, é o antes e depois, né? Porque você tem a ida, a volta, então ele envolve uma série de coisas, né? Quando você vai pro cinema de rua, ou no shopping, ou seja, você não assistir em casa, você sair, por exemplo, vim aqui, né? Hoje na garaginha. Eu fiz um trajeto para vir aqui, vou fazer um trajeto para voltar, né? Então não é uma experiência que você vem assistir em casa, tipo assim, a galera, nada contra, né? Mas você assistir os filmes em casa, mas o cinema ele traz uma experiência, pipoca, aquele, entendeu? Tipo, me lembra aqui em Bragança, quando tinha um cine aqui, o Cine Bragança, tinha vários cinemas, né? Mas o Cine Bragança era o cinema que me lembro de ver, puxa vida, vi a Marvada Carne, acho que eu vi 5 vezes na mesma semana, porque ela passava sexta, sábado 2 sessões, domingo 2 sessões. Era uma experiência incrível, né? Então, tipo, quando eu tava com 11 anos, assim, tipo, foi quando eu comecei a me ligar na coisa do cinema. E quando eu gostava do filme, eu via várias vezes. Eu consegui um esquema de não pagar pra entrar, entendeu? Eu pagava uma só, e a galera do cinema não sabia que eu gostava de cinema, me botava eu entrava e tá nas outras, né?